Bom dia, turma! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o verbo to be. Eu sei que a gente falou disso em algumas aulas atrás, mas eu percebi que a gente está com muita dúvida, então eu resolvi fazer esse vídeo para essa aula específica sobre o verbo to be, tá? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos em português para conseguir entender o que é o significado do verbo to be em inglês, tá bom? Então, no português, a gente não tem o tempo verbal, que é o... Na verdade, em português, a gente tem vários tempos verbais, né? Muitos tempos verbais. No inglês, é mais simples que isso. É basicamente pretérito, presente e futuro, né? Em português, a gente também tem pretérito, presente e futuro. Mas tem outros tempos, além desses. O pretérito no português, ele é o mesmo que o passado, certo? Então, quando você vai falar alguma coisa, escrever alguma coisa no pretérito, você está falando essa coisa no passado, né? Algo que já aconteceu. Um exemplo de frase no pretérito é: eu tomei café ontem. É algo que já aconteceu ontem. No presente, é algo que está acontecendo nesse momento, que está sendo presente agora. Um exemplo de frase é: eu estou tomando café. Algo que está acontecendo agora. E no futuro é algo que ainda vai acontecer, certo? Por exemplo, eu vou tomar café amanhã. Algo que ainda vai acontecer. Então, no inglês, é basicamente esses três tempos verbais que nós temos, tá? Então, a gente tem o presente, que a gente estava estudando, né? O simple present. E o pretérito, que é o passado, o simple past. E o futuro, que é o simple future, ok? Mas não precisa focar nisso agora, tá? Tô só falando para vocês irem entendendo e associando o português com o inglês. E o que é o verbo, gente? O verbo, ele é geralmente uma palavra que exprime ação. É basicamente ação, né? Estado ou fenômeno, mas é mais fácil relacionar com a ação. Bem, eu coloquei aqui alguns exemplos de verbos, tá? Tem milhares de exemplos, nem sei quantos exemplos de verbos que eu poderia dar aqui, eu não sei quantas palavras, quantos verbos a gente tem no português. Mas coloquei esses que são os mais comuns, né, no nosso meio, tá? O primeiro que eu coloquei foi o verbo estar. Em português, o verbo fica estar. Quer dizer que esse verbo está no infinitivo, né? Eu não estou colocando ele em tempo nenhum. Em inglês, para eu falar estar, eu falo to be, que é o verbo to be que a gente estava estudando, né? O verbo to be, ele é o mesmo que estar ou ser. Então, eu posso estar falando o verbo to be tanto para estar, o verbo estar, quanto para o verbo ser no português, tá bom? Tem o verbo estudar, que é uma outra ação, to study. E o verbo correr, que é o to run. Percebe que todos eles têm o to antes, tá? Não quer dizer que quando você colocar esse verbo na frase, quando você conjugar esse verbo, ele vai ter o to junto, né? O to que eu falo é essa palavrinha aqui, viu, gente? Aqui, ó. To. Esse to não vai estar na frase conforme a gente for fazer mais pra frente, tá? É só para falar que é o verbo estar, estudar, correr, ok? E o que é a tal da conjugação do verbo que eu pedia e vocês colocavam de outra forma? Basicamente, você vai colocar o verbo no formato certo para cada pronome. O que é o pronome? Os pronomes são essas palavrinhas aqui, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes, tá? Então, eu tenho o verbo do formato certo para cada um desses pronomes. Quando eu peço para vocês conjugarem, é justamente para colocar dessa forma que está aqui. Isso aqui é o verbo ser conjugado, tá? Da mesma forma que aqui do lado a gente tem o verbo to be, correto? Essas palavrinhas que estão aqui, ó, são os pronomes em inglês. Equivale à mesma coisa que está em português, ó. I significa eu.
You significa tu, né? Você. He significa ele. She significa ela. It significa isso. Porque o it você vai usar para coisas e animais, tá bom? Nós temos o we, que é o mesmo que nós. You aparece de novo, sim, tá, gente? Não é um erro. Por que que ele aparece? Porque aqui, nessa parte, ele tá no plural, tá bom? É isso, vai depender do contexto, do que você tá falando. E as pessoas vão entender que você tá falando no plural. Então, aqui, ele significa vocês. E they, que são eles, tá? Esses são os pronomes, tá certo? Ok. E o que tá, essa palavrinha que tá do lado, na frente de cada pronome, é o verbo. Que verbo que é esse que eu tô colocando aqui na frente? É o verbo to be, que é o verbo de ser ou estar. Ah, professora, então poderia ser qualquer outro verbo que estaria aqui na frente? Poderia ser qualquer outro verbo. Podia ser o verbo de estudar, por exemplo, que a gente falou antes. Trabalhar. Você conjugar o verbo é colocar o verbo da forma correta para cada um desses pronomes aqui, ó. Então, no verbo to be, como que ficaria aqui, com esses pronomes, como que ficaria o verbo to be? I am. Am é o verbo de ser ou estar, tá? You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Isso que eu fiz agora foi conjugar o verbo. É o mesmo que tá aqui desse lado, ó. Só que desse lado de cá tá em português e desse lado de cá tá em inglês. Tá bom? É só isso que é conjugar o verbo. Quando eu peço para vocês, não é para colocar uma frase, não é para colocar outras palavras. É só do verbo que eu tô ensinando, tá? Se isso não estiver claro para vocês ainda, eu quero que vocês me procurem no particular pra gente tentar tirar essa dúvida, tá bom? Então, e no verbo to be, como em qualquer outro verbo, só que a gente está estudando esse verbo agora, a gente tem 3 formas, né, de usar esse verbo. Na forma afirmativa, que é você está afirmando algo. Na interrogativa, que é o quê? Você perguntar. E na negativa, que é negar. Então, na afirmativa, é daquela forma que eu mostrei antes, né? Que como que fica esse verbo na afirmativa? Olha lá no primeiro quadrinho, que tá em azul. Ele vai ficar do mesmo jeito que tava. I am, you are, he is, she is, it is. Professora, o que tá entre parênteses? É a conjugação do verbo, só que abreviada, tá? Então, esse é um formato abreviado, simplificado. É obrigatório usar dessa forma? Não. É só para facilitar mesmo, tá, gente? Além da afirmativa, a gente tem a interrogativa. Como que fica a interrogativa? Ela não vai mudar quase nada. Olha no quadrinho verde. Você percebe que a diferença que da forma afirmativa e da forma interrogativa é que o verbo na forma afirmativa vem depois do pronome, certo? I é o pronome, depois que vem o verbo am. Na interrogativa, o verbo pula na frente. Então, fica am I. Tá? Quando você fizer uma pergunta utilizando o verbo to be, você sempre vai colocar o verbo antes do pronome, tá bom? Então, olha aqui, ó, como é que ficou. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? É só isso que muda, tá? E na forma negativa, como que faz quando você está querendo negar algo? Você vai colocar o not depois. Então, você vai escrever da mesma forma que na afirmativa, só que colocando o not depois. Então, fica I am, do mesmo jeito que está lá na afirmativa, not. You are not. He is not. She is not. E assim por diante. E entre parênteses estão eles em abreviação. Então, estão abreviados, ó. I'm, em vez de você falar I am, você fala I'm not.
Então, você vê que ele fica abreviado, tá vendo? Também não é obrigatório colocar dessa forma, tá? É só uma forma de deixar mais fácil, tá bom? Então, hoje, era isso que eu tava querendo mostrar pra vocês, a questão do verbo to be. O que é esse tal de verbo to be? Que é o verbo de ser ou estar, tá, gente? Não tem muito segredo, é só isso. Ele não é um verbo extremamente importante, diferente. É só porque ele é muito utilizado, por isso que vocês têm que aprender esse verbo. Aqui eu coloquei alguns exemplos que está sendo utilizado o verbo to be. Ó, Mr. John is from Brazil. Mr. John é a mesma coisa do que ele, não é? Quem é o Mr. John? Ele é o Mr. John, certo? Então, ele em inglês é como? He. He, o verbo to be no he é is. Não é am, não é are, é is. Você não vai ver o pronome he com outro verbo to be. O verbo to be do he é is, tá? Então, ó, Mr. John is from Brazil. Aqui uma pergunta, olha só. Aqui a gente tem o verbo to be e o pronome it. Qual que é o verbo to be correto para o pronome it? O verbo certo é is, não é? Lá, quando você olha a conjugação, não tem it is. Então, aqui vai ficar, como é uma interrogação, vai ficar is it your car? Então, is it your car? Esse é o seu carro? I am go to work today. Aqui eu tô falando uma afirmação, correto? I am. Esse é o verbo to be que eu tô usando, tá vendo? Então, I am. Poderia ser I is ou I are. Não. É I am, tá bom? Se você colocar de outra forma, vai estar errado? Vai. Então, é isso, gente. Façam as questões no fórum, tá bom? Eu vou estar disponível até às 5 horas da tarde. Vocês podem vir me perguntar se tiver qualquer dúvida em relação a essa atividade, tá? Se não tiver entendido também, me procure que a gente vai acabar com essa dúvida, tá bom? Então, tenham um ótimo dia.